Olá, meus amigos. Meu nome é Rubens Múzio. Nós estamos conversando sobre a igreja e pensando sobre o significado da igreja. O que quer dizer igreja? O que é essa comunidade de homens e mulheres e cristãos que se reúne frequentemente para adorar, para cultuar Deus. O que é igreja, afinal de contas? Igreja não é apenas prédio, nós temos falado sobre isso. Igreja não é meramente uma denominação, uma instituição, não são apenas valores, mas a igreja tem algumas características fundamentais que são descritas diversas vezes na Bíblia. E eu estou falando sobre 4 características fundamentais que o Novo Testamento usa para descrever a igreja. E uma dessas características é a palavra querigma. A palavra querigma no Novo Testamento, ela quer dizer proclamação. A igreja, então, é uma comunidade querigmática. A palavra grega para proclamação, ela na verdade significa mensagem. E você vê, por exemplo, Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, 3, sobre esta palavra que deve ser pregada. E ele fala o seguinte: pregue a palavra, esteja preparado o tempo todo e fora de tempo. Então, o querigma é esta mensagem que a igreja tem de uma proclamação da mensagem, a proclamação autêntica do Evangelho. E essa é uma marca fundamental, indispensável da igreja. Nós proclamamos o Evangelho. Então a igreja tem uma história para contar. A igreja tem uma história muito importante. Na linguagem comum dos cristãos, essa é a mensagem, uma mensagem de boas novas, de vitória, de salvação, de um Cristo ressurreto, que morreu, mas ressurgiu dentre os mortos, e que está vivo entre nós, e que nos dá libertação da maldade, e que promove a esperança, e que nos traz um ministério de reconciliação, e que está entre nós, e que nos convida para sermos discípulos dele também. Então é uma mensagem muito clara, uma mensagem que o Evangelho expressa de várias maneiras e que traz para nós uma palavra de descanso, de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de redenção pela fé em Jesus Cristo. Mas em termos socioculturais também, sociopolíticos, a igreja afirma que em meio à confusão em que vivemos de várias cosmovisões, nós trazemos também uma proposta, nós temos uma realidade. Nós mostramos o caminho, nós temos um caminho a seguir, nós apontamos para o norte, nós temos uma direção, nós convidamos as pessoas a caminharem para uma certa direção e que Jesus Cristo está à nossa frente, Ele é o caminho para nós. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a mensagem querigmática da igreja, ser uma comunidade de discípulos de Jesus, é justamente focar esta mensagem, o conteúdo da proclamação. Não é meramente aquilo que nós vivemos, não é nosso estilo de culto, não é nosso tipo de música, não é a roupa que usamos, não são os hábitos que temos. O conteúdo da mensagem é a pessoa de Jesus Cristo. Então essa é a mensagem da igreja, é a pessoa de Jesus Cristo. E João fala claramente sobre isso. Aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Então o que é essa proclamação do Evangelho? A proclamação do Evangelho é focalizar a pessoa de Jesus Cristo. Então, se você está procurando uma igreja, se você está pensando se a sua igreja é uma igreja saudável ou não, verifique se essa igreja centraliza a sua mensagem na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o cerne do Evangelho, ele é o cerne da nossa proclamação. Ele é o nosso caminho. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, é o cerne da mensagem querigmática do Novo Testamento. Então essa centralidade da cruz de Cristo é fundamental para que a gente pense em termos do que é ser igreja. E a cristologia, ou seja, a compreensão da pessoa de Jesus Cristo, desempenha um papel fundamental na teologia, na reflexão espiritual de um cristão, na reflexão pessoal de qualquer ser humano. Então a igreja não é um movimento simplesmente de cruzadas, nosso objetivo de uma comunidade de discípulos não é que o Brasil inteiro se torne uma comunidade de cristãos, em que a igreja controle o governo, o Estado. O objetivo não é esse. O objetivo é contar uma história. Nós estamos convidando você a participar dessa história. É contar a história de Jesus Cristo, é reviver essa história, é relembrar os principais atos de uma peça viva, que tem capítulos muito bem definidos: o ministério de Jesus, a vida de Jesus Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus. E podemos esperar disso na nossa vida cristã, aprender a viver como Ele. Então Jesus Cristo, e esta é a palavra querigmática, a proclamação do Evangelho,
ele é a chave para a gente entender a história. O sucesso, então, da nossa vida não está simplesmente através do projeto pessoal, do nosso trabalho, dos prédios que nós construímos, das cidades que nós desenvolvemos, os programas e projetos que nós temos pessoalmente, mas sim a verdadeira chave da vida, a verdadeira chave da nossa espiritualidade está em conhecer a pessoa de Jesus Cristo. As pessoas não estão procurando melhores argumentos sobre a existência de Deus. Na verdade, o que elas estão procurando na comunidade de discípulos é uma demonstração mais viva de gente que é mais parecida com Jesus, aprendizes de Jesus, que estejam vivendo dessa forma a mensagem que eles proclamam. Nós devemos recordar, e aqui eu finalizo esse tema, aquilo que o líder indiano Mahatma Gandhi disse sobre os cristãos. Em vários momentos ele disse que aceitava Jesus Cristo. O que ele não suportava era o cristianismo. Então essa é uma palavra que deve falar ao nosso coração. Todos nós que participamos de igreja, todos nós que fazemos parte dessa comunidade de discípulos, devemos lembrar que a igreja, essa comunidade, deve demonstrar o evangelho de misericórdia de forma prática. Essa comunidade deve viver o amor, deve praticar justiça, deve viver de uma forma justa, parecida com Jesus Cristo. Isso somente é possível por uma igreja que, independentemente da dor e da falência do mundo onde vive, esteja profundamente dominada e seja constantemente mudada pelo Evangelho de Jesus, pela vida, pela morte, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, o convite para participar dessa igreja querigmática, uma igreja que tem uma mensagem a ser proclamada, é viver, é se parecer mais com Jesus, é seguir os valores, a vida de Jesus Cristo e permitir que Cristo entre na sua vida, governe as suas decisões e abençoe o seu coração em todas as suas ações e atitudes. E vem aqui comentar com a gente, nós queremos que você participe conosco, com ideias, com críticas, nós estamos num diálogo aberto. Deus abençoe muito a sua vida, volte, esteja com a gente no próximo.